Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Bruno, estamos começando mais um vídeo do nosso canal Psicologia da Descolonização e América Latina, dando continuidade aí às nossas reflexões sobre a questão da dupla consciência. Antes de qualquer coisa, queria dizer que muito do que está contido aqui nesse vídeo de hoje vem muito inspirado por uma mesa que a gente fez na semana passada no Encontro Regional de Psicologia de São Paulo, com o psicólogo Emiliano Davi, a psicóloga Raquel Saad e o psicólogo Luiz Novaes, e eu também estava junto naquele momento, e a gente fez uma mesa chamada Descolonização e Diálogo de Saberes, a construção de uma psicologia dos povos latino-americanos. Muito do que vai estar falado hoje tem a ver com essas conversas nossas lá. E a gente vai colocar aqui a descrição para vocês poderem ir lá no link ver. E por favor, vejam, quem gostar desse vídeo vai dar uma olhada lá, porque esse papo da Raquel e do Emi e do Luiz que eles trouxeram lá tem tudo a ver com isso que a gente vai falar aqui, só que de uma maneira muito mais densa, de uma maneira muito mais apresentada com muito mais elementos do que eu vou falar aqui. Na verdade, aqui é uma colcha de retalhos que eu vou pegar muito dos elementos que a gente conversou lá, vou somar com outras coisas que a gente já vem falando e vou apresentar um pouco esta ideia, que é na dupla consciência latino-americana, a gente pode falar também talvez de uma dupla cosmologia, ou de duplos registros cosmológicos que vão forjando, é uma das metáforas possíveis de se pensar, aquilo que a gente, usando outra metáfora, chamou de monocultura de um pensamento de um lado e de ecologia dos saberes, de tradições, de conhecimentos e, por que não dizer, uma ecologia cosmológica de um outro lado. Cosmologia é um modo é uma palavra, né, que designa uma explicação de mundo, uma explicação sobre o começo, o fim e tudo que tem entre essas duas pontas no universo. É uma explicação do universo que vai dizer qual é a maneira que o universo opera, funciona, se expressa, se realiza, se manifesta, acontece, né? Formas que diferentes povos de diferentes lugares do mundo, de diferentes tempos, vão utilizando para explicar o que eles consideram que é o real, o que eles consideram que é o ser humano, o universo, o homem no universo, né? O homem e as mulheres, o ser humano de maneira geral no universo, né? Tem um pouco a ver com isso a palavra cosmologia. E se a gente pegar a questão da dupla consciência latino-americana da descolonização, o que a gente pode dizer é que talvez opere em nós uma dupla cosmologia, né? De um lado, uma cosmologia do princípio, do como princípio, de que tudo se refere a uma coisa só, ao progresso infinito, a uma ideia sobre todas as outras, um padrão sobre todos os outros, uma hierarquia onde determinadas identidades estão no topo e as outras vão sendo hierarquicamente inferiorizadas numa relação de não humanidade ou de desumanidade gradativa. Esta cosmologia que diz sobre uma individualidade separada do mundo, de uma individualidade empreendedora, de uma individualidade baseada num carreirismo individual, de uma individualidade pensada de maneira desligada de outras relações sociais e que vai ter muito a ver com uma ideia de uma cosmologia do privado. E eu conheci esse termo nessa mesa, quem trouxe foi Mi, e me achei muito bem-vindo esse termo, essa ideia de uma cosmologia do privado, do privatismo, da vida separada, da vida do indivíduo, e aí podemos dizer da vida confinada, da vida isolada, da vida separada do resto. Uma cosmologia do privado que vai indicar como deve ser vivida a vida humana. E aí a gente vai cair diretamente numa relação com a branquitude, com o capitalismo, com o patriarcado, com a ideia de propriedade, com a ideia de mercadoria, com o patrão, como tudo isso vai se tecendo na formação de uma cosmologia própria desse mundo colonial, fascista nesse momento, um desdobramento direto dessa cosmologia, essa cosmologia do privado como uma cosmologia fascista, racista, capitalista, baseada no lucro, na exploração e todos esses emblemas e essas práticas que estão ligadas com o sistema mundo capitalista, com a formação desse sistema mundo, que é um projeto civilizatório e que é guiado por esta cosmologia, né? Muita ideia de um Deus único, que vai dominar tudo e a todos, também está muito presente
nessa construção disso que o Emi vai chamar, tão bem chamado, de uma cosmologia do privado. E, em contraponto a isso, uma cosmologia das ecologias cosmológicas, ecologia dos saberes, ecologia das memórias, ecologia dos conhecimentos. E aí me lembra aqui do Antônio Bispo, um quilombola do Piauí, pensador, mestrão, que dessa semana eu vi um vídeo onde ele vai falar da confluência cosmológica, como os rios que vêm do céu se juntam, os rios cósmicos, cosmológicos, cosmogônicos, de diferentes, lá de África, se reúnem com os rios cosmológicos, cosmogônicos dos povos ameríndios e vão fazer como uma confluência de rios, formar um rio cosmológico que vai formar esta outra cosmologia que vai se contrapor à cosmologia do um. Uma cosmologia politeísta, ele vai chamar, do múltiplo, eu vou dizer, do heterogêneo, de vários fios se tecendo, de um bordado de diferentes formas, de diferentes origens, né? E aí eu incluiria junto com os povos ameríndios, os povos andinos aqui da América, também e os povos vindos de África, como o Antônio Bispo fala, eu incluiria os povos do mundo árabe, muitos dos povos vindos de Europa também, que não o pensamento eurocêntrico que vai formar o racionalismo e a racionalidade científica do pensamento do um, justamente dessa cosmologia tecnocrática do privado, não é o único pensamento que havia na Europa, né? Haviam vários outros e que muitos deles também chegaram aqui. Então essa tessitura, esse bordado de múltiplas cosmologias também tem no seu, né, na sua formação povos do mundo árabe, povos do mundo europeu, podemos dizer dos mundos orientais, cada vez mais presentes agora, né? Também na nossa formação e também nessa nossa formação desta cosmologia alternativa ou dessas cosmologias alternativas à cosmologia do privado. E aí uma ideia de uma cosmologia do bem comum e do bem viver, né? Acho importante também sinalizar que talvez essas duas cosmologias indiquem também duas formas de pensar a universalidade, né? E aí me remeto de novo à fala da Raquel e do Emi de maneira muito presente, mostrando um pouco isso, né? Como que as diferentes, como que vai se desenhando uma forma de entender o humano, e a Raquel vai mostrar isso pra gente de maneira muito interessante, pensando um pouco no racismo científico e nas práticas sociais que vão se dando no século XX aqui no Brasil, a partir do século XX, e como isso vai desenhando uma forma de entender o que é ser humano e a entender o que é ser civilização brasileira, civilização humana, Estado nacional, e como isso tem tudo a ver com esta cosmologia do mundo privado, com essa cosmologia própria da branquitude e que hoje se desenha como esse neofascismo, né? E lembrando do que o Emi traz de maneira muito importante também, esta ideia de uma universalidade que ela não é homogênea e universalizante do igual, né? Mas é uma universalidade pensando nessa cosmologia alternativa, nessa outra cosmologia, nessas outras cosmologias, esse bordado, nessa confluência do rio que nos diz o Antônio Bispo, nessa ideia de uma universalidade que ela é formada por muitos particulares, né? Por muitos que ela não é uma universalidade essencializada e que essencializa a todos sobre a mesma égide de uma mesma régua, enfim, branquificadora, para dizer uma palavra assim, né, capitalista, para dizer uma palavra muito geral, mas que ela vai, de algum modo, desenhar essas diversidades e, a partir daí, pensar numa universalidade que não homogeneiza, mas que mantém essas diferenças, uma universalidade da diferença e que mantém uma humanidade, um humanismo da diferença, que sim, existe, aponta, como diria Fanon, para um humanismo radical, para uma humanidade nossa, de todos, mas que preserva, que mantém a diferença no seu seio. Essa heterogeneidade e essa unidade presentes numa unidade dialética ou alguma coisa deste tipo, presentes neste jogo, desta formação, neste bordado cósmico, nesse rio cósmico e cosmológico, para dizer especificamente do ponto de vista dessa questão aí das cosmologias, como a gente está dizendo, né? Eu acho que pensar numa mitopoética concreta pode ser um bom caminho para a gente não ficar numa ideia de cosmologia, uma coisa transcendental, abstrata, fora do mundo. Ela está enraizada, encarnada na história, encarnada nos corpos, encarnada na natureza, encarnada nos territórios, se realizando, se fazendo e se tecendo.
Acho importante sinalizar como a dupla consciência vai ser um pouco este jogo também, estes jogos dessas duas cosmologias, a cosmologia do privado e a cosmologia da confluência cosmológica de diferentes origens e de diferentes modos heterogêneos de ser e estar aqui no Brasil e na América Latina, né? É, Acho que é isso. É um assunto extremamente denso, complexo. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco a ideia mais geral. Isso vai voltar, como tem voltado sempre, essa ideia de dupla consciência, vai submergir, vai levantar, vai submergir, vai sair um pouco aqui, vai sair um pouco acolá, porque essa é um pouco a ideia de discutir a psicologia latino-americana a partir também dessa ideia de dupla consciência. Espero que vocês tenham gostado. Reforço, vejam aí o vídeo dessa nossa mesa da Brapos para conhecer mais profundamente os elementos que os colegas trouxeram e que deram carne aqui para essa minha conversa. Vai ter também o vídeo do Antônio Bispo e deem uma olhada porque, meu, super vale a pena, tá muito legal e é isso. Espero que vocês tenham gostado, fiquem bem aí. Um beijo no coração, saravá. Seguimos, gente. Beijão.